Prezado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com alegria imensa que nós iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia. Agradecendo a Deus e a você e a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta nos apoiam para a realização deste programa. A nossa querida equipe da TV Mundo Maior, o nosso grande Onofre Astínfero e toda a sua equipe que tem dedicado tanta atenção, tanto apoio à nossa tarefa e ao nosso trabalho. Nós hoje vamos responder a mais um e-mail. Esse e-mail vem do nosso querido irmão Ricardo Costa Coy. Ele coloca o assunto dúvidas sobre tradução bíblica. Coloca aqui: boa tarde, professor. Falei com o confrade por telefone alguns anos atrás sobre uma outra passagem bíblica. Todavia, creio que o irmão não iria se lembrar de mim. Tomei a liberdade de ligar novamente ontem para sua casa, mas seu filho Enio me informou acerca de sua viagem. Pedi-lhe então que me passasse seu e-mail a fim de que pudesse tirar outra dúvida sobre tradução bíblica sem incomodá-lo ao telefone. Eu tenho muito prazer de atender a vocês por telefone, por e-mail, não importa. A questão é que realmente, como você bem veio, eu estava viajando. Me desculpem, mas eu preciso, às vezes, me afastar da minha cidade, vou para outros estados, para fora até do Brasil, levar a mensagem e receber também muitos ensinamentos e muitas experiências que nos agradam, sobretudo o carinho que a gente tem recebido daqueles que nos acolhem fora do nosso estado. E queria agradecer e dizer a você, meu caro Ricardo, que você, querendo ou não querendo, acaba sendo um porta-voz da necessidade que os nossos telespectadores têm de tirar as suas dúvidas. É possível e é bem provável que muita gente tenha a mesma dúvida que você tem. Você diz aqui: a minha dúvida é a seguinte, vamos lá. No livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, o espírito Humberto de Campos nos narra com riqueza de detalhes o famoso encontro de Jesus com Nicodemos. Na página 95, a pergunta do fariseu ao mestre: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Jesus disse, segundo o relato de Humberto de Campos: em verdade, reafirma-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Contudo, de acordo com essa narrativa, o mestre não teria proferido a frase contida na Bíblia em português: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, na qual os protestantes se apoiam para negar a lei da reencarnação, dizendo que Jesus se referia ao batismo. Gostaria que o irmão me confirmasse se na Bíblia hebraica está contida a frase nascer da água e do Espírito, ou se a mesma foi acrescentada pelo tradutor João Ferreira de Almeida, que, como se sabe, era protestante. Desde já, agradeço a gentileza e a atenção do confrade e abraço fraternal Ricardo Costa Coy. Vamos por parte, Ricardo. Primeiramente, a frase não diz nascer da água e do Espírito, mas através da água e do Espírito. Tanto no hebraico como no grego, o texto se refere através de. E Jesus não poderia, segundo você argumenta aqui, que os protestantes dizem que ele estava falando de água do batismo. E não era. Jesus nunca batizou ninguém. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 2, eu tenho aqui. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, quem batizava eram os seus discípulos, não Jesus, e o próprio João diz que ele batizava com água, mas depois dele viria aquele que batizaria com o fogo do Espírito. Jesus não iria chamar Nicodemos para se batizar. O diálogo aqui é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. O capítulo João 3, do Evangelho de João, traz todo esse contexto e nós vamos explicar isso de uma forma bem didática, para que fique bem claro a você, primeiro, que o batismo através da água não purifica ninguém. Olha, querido, me desculpa a brincadeira, mas se água e sabão tirasse mancha do Espírito, era uma beleza.
Bastaria um bom sabonete e uma boa ducha, estava resolvido o problema. Mas Jesus falou até dos fariseus que era bonitinho por fora, porém putrefatos por dentro. É um molho de sepulcros caiados. Daí porque a gente tem que purificar o nosso espírito. E João diz que Jesus batizaria com fogo. Que esse é o verdadeiro batismo. É o compromisso espiritual, de espírito para espírito. Então, quando Jesus fala nesse diálogo, que aliás os tradutores fazem todas as peripécias possíveis para que seja negado que Jesus está falando de um retorno. Mas o texto hebraico fala do verbo livaled, que é o verbo nascer. Noled, noladit, eu nasci, é um verbo que fala do nosso retorno. Jesus fala que se um homem não renascer, mimicor, essa é a palavra hebraica, em origem, se não voltar à sua origem, não voltar ao ventre materno. É tanto que Nicodemos diz assim, como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre de sua mãe? Porque Jesus deu a entender isso muito bem. A palavra grega anoten fala nascer. Anoten não pode ser de novo em grego e pode ser do alto. Daí porque a tradução, eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, de versão de 2002, que já melhorou muito, porque ele dizia assim, aquele que não nascer do alto, na tradução anterior. Se você pegar agora a nova tradução, já diz, em verdade, te digo, quem não nascer de novo, e aí ele justifica. João emprega o termo grego anoten, que significa também do alto. Esse duplo sentido não existe na língua de Jesus e Nicodemo, que era o hebraico, que ele fala de mimicó, em origem. Cor é fonte, origem, água. E por que ele diz isso? Aquele que não nascer através da água. No Salmo 23, está escrito lá, Yahvé roi lo echissá, Deus é meu pastor, não me faltará. Em verdes pastagens me fará descansar. Para as águas tranquilas me conduzirá, fazendo minha alma retornar. Essa é uma tradução que eu faço, que não existe, mas no original nós temos plena convicção e já fizemos estudos e análises sobre isso. Muita gente discorda, mas eu entendo perfeitamente que Jesus está falando exatamente da mesma coisa que ele fala com Nicodemos, é o que tem no Salmo 23, que Davi fala, que ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temeria. Certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas. Então Jesus está recordando o Salmo 23 e não está falando de água de batismo, mas através da água e do Espírito. Mas nós vamos voltar a esse assunto ainda, que é importante para esclarecer melhor, meu caro Ricardo, na segunda parte do nosso programa. Continue conosco, é um minutinho só, voltamos já, não saia daí.